Bem, muito boa noite a todos e todas. Começando mais uma semana e nada melhor do que a gente conversar com o Fala Borges, né? Olha, tem um monte de gente aí. Eu coloquei lá no Facebook quais temas as pessoas Borges, sugestão de temas, para justamente a gente fortalecer o nosso canal. Que esse é mais uma vez eu vou falar, esse é um dos principais objetivos quando a gente pensa em rede social, né? A gente colocar ideias, diversos pontos de vista, reflexão. Refletir sempre é preciso. Como a gente havia falado lá atrás, filosofar é fundamental, principalmente quando a gente pensa, quando a gente observa a tão contraditória sociedade que na qual a gente está vivendo nos momentos atuais. E hoje o tema é violência urbana, mas especificamente trabalhando a questão das mulheres. E para isso, eu convidei uma fera, mais uma fera com a gente, professora universitária, advogada super fera, ela é presidente da comissão do Tribunal do Júri de São Bernardo do Campo, super fera. Olha, eu estou quase ganhando mesmo do Pedro Bial, está quase perdendo já. Eu gostaria de chamar para conversar hoje com a gente sobre esse tema tão complexo, tão assim delicado e ao mesmo tempo importante da gente discutir. Eu gostaria de chamar a professora Cíntia Polidoro, que é com imenso carinho que eu recebo no nosso espaço. Tudo bem? E aí, professora, boa noite. Boa noite, fala Borges, tudo bem? Tudo bem, Muito professora? obrigada, tudo Hã? bem? Muito obrigada pelo carinho, é uma honra estar aqui nesse programa, nesse bate-papo e que possamos aí refletir um pouco mais sobre a questão da violência urbana. Me sinto muito honrada e é um privilégio para mim poder participar. Fico Imagina. muito contente com a sua iniciativa também, né? De ter feito esse espaço tão importante através do canal do Facebook para que possa atingir número indeterminado de pessoas e que esse assunto possa ser sempre refletido e melhor debatido, conversado e levado aí para todos. Então, muito obrigada. Imagina. Um prazer imenso ter a senhora aqui, com todo o respeito, com todo o carinho que a gente tem pela senhora, por ser tão dedicada, principalmente à área da academia, né? Essa humanização do direito, eu acho que ela é fundamental. A senhora é professora, tem um currículo extenso. Eu poderia fazer uma live só para falar do currículo da senhora aqui. E eu gostaria, Imagina. eu gostaria já de começar conversando com a senhora sobre essa questão da violência urbana e a questão do leque sobre as mulheres. Já gostaria de ouvir a senhora nesse sentido. Certo, é verdade que os confinamentos em que estamos atravessando aí em virtude da pandemia tem gerado, em algumas situações, maiores atritos, discussões, irritabilidade e falta de diálogo, e isso tem tido um certo aumento na violência, principalmente contra a mulher. Até foi feita uma campanha recente de muita divulgação que aquela mulher que estiver sofrendo uma violência doméstica e familiar, que ela pode fazer um X na mão dela com batom, né? E apresentar em qualquer comércio, até porque às vezes ela está sendo vítima de uma supervigilância, né? Desde os seus contatos, da sua forma do seu dia a dia, então ela não tem como verbalizar isso, ela não tem para onde fazer essa denúncia, sempre lembrando que existe o 190, que é a nossa polícia militar, muito preparada para casos de violência doméstica, e também o 180, que é um canal específico de violência à mulher. E existe um aplicativo também que você pode baixar, SOS Mulher, e ele também já vai direto para a delegacia de polícia. Porém, é lógico que existe uma violência geral, né, urbana, que envolve criança, adolescente, idoso, há homens que são violentados por mulheres, existe isso também, é um índice pequeno, mas existe, mas a grande, a maior parcela de vitimização acaba recaindo sobre a mulher, porque ela acaba tendo
menos poder econômico muitas das vezes, ou ela acaba sofrendo muita pressão psicológica no seu ambiente familiar. Lembrando que a Lei Maria da Penha coloca como família, né, não apenas aquela convivência entre homem e mulher, mas também todo e qualquer tipo de relação de afeto. Família, para a Lei Maria da Penha, não é apenas aqueles que moram no mesmo teto. Eu posso ter uma relação de afeto, não ter residência com essa mesma pessoa e ainda assim ser considerado família. Então, qualquer relação de afeto pode ser entre filhos, vizinhos, isso pode gerar uma certa violência, e ela não tendo como verbalizar, em virtude das pessoas estarem mais em casa, estarem confinados por causa desse isolamento da Covid, ela acaba tendo uma supervigilância. Então, ela não tem aonde, às vezes, nem sequer usar o celular, ou está sempre sobre essa extrema vigilância. Então, aquele que vê uma pessoa com a palma da mão com um X, que pode ser de batom, de caneta, de preferência vermelho, que foi a campanha que fizeram, essa pessoa está sobre alguma violência familiar ou doméstica, seja ela psicológica, moral ou até mesmo física. Lembrando que nós temos vários aspectos aí da violência, que é a violência contra a mulher no sentido de gênero. Então, não é a mulher no sentido de sexo, mas sim no sentido de gênero. Ela pode estar sendo vítima e ela, então, pode usar desta ferramenta também, além das demais que existem. De forma que a Lei Maria da Penha é uma das legislações, viu, Borges, mais avançadas que nós temos. Porque ela encara a questão de gênero feminino, então eu não preciso ser necessariamente do sexo feminino, basta eu ter uma conduta social, um comportamento social, em que essa pessoa esteja numa relação em desnível, onde existe alguma pressão psicológica sobre ela. E também o aspecto da família, que não precisa ser só entre marido e mulher, pode se dar até em relações afetuosas, independentemente de relações sexuais. Então, a abrangência da lei, né, de que pode ser aplicada e as suas demais consequências da Lei Maria da Penha, tem tido muita aplicação e é um dos maiores índices de ocorrências pela Polícia Militar que tem recebido nesses tempos em que estamos enfrentando. Quando a senhora fala em número de ocorrências, eu gostaria, por exemplo, perguntar para a senhora a questão da faixa etária, né? Faixa etária e também localidade. A senhora, qual a faixa etária dessas mulheres que sofrem mais violência nos dias atuais, são vítimas da violência? A faixa etária. Olha, as que mais questionam, as que mais procuram, geralmente são as mais jovens, mas não existe uma faixa etária, né? Toda e qualquer mulher, desde da sua adolescência até a sua melhor idade, ela pode ser vítima de violência doméstica e familiar. Ela pode ser vítima até, inclusive, de uma violência do filho quando adulto. Então, geralmente, as jovens acabam tendo mais vozes e menos vergonha de se expor. Então, acaba tendo um índice maior, né, nessa faixa etária, por exemplo, até os 35, 40 anos. A partir disso, há muitas vezes a vergonha, ou não ter para onde ir, ou a pessoa acha que é assim mesmo, que às vezes a pressão psicológica que ela sofre é tanta que ela passa a achar que ela é merecedora desse tipo de tratamento. Então, geralmente, quanto maior
quanto mais for a idade da pessoa, menos ela liga, mas tem índices também de violência com mulher de 50, 60 anos, que pode estar sendo vítima, porém, às vezes a voz dela é menos utilizada em virtude de que já está com uma certa idade, muitas delas não têm campo de trabalho ou já estão fora do mercado há muito tempo, então elas acabam tendo um índice na violência menor. Agora, as regiões mais afetadas, as que costumam ter maior índice de chamamento, são as regiões onde são situações mais precárias. Por quê? Não que não exista violência na classe média alta, ou até mesmo entre os ricos. Se fosse assim, artistas, famosos, né, milionárias, não teriam esse tratamento. Mas é porque, muitas vezes, não tem alternativa. Porque a violência, ela vai sendo gradativa. A violência, ela inicia de uma forma psicológica, moral, irritabilidade, agressões, desestímulo, diminuição da autoestima da mulher, né? Situações essas que vai deixando ela sempre em desconforto. Então, essa geralmente é o início da violência e tende, com o passar dos anos, a ir se agravando, a ponto de chegar à violência física, que é a violência propriamente dita, e até o extremo, que é o feminicídio, que é quando existe a perda, né, a morte daquela pessoa em virtude de violência doméstica e familiar, chega a tirar a vida daquela mulher ou daquela pessoa que está nessa situação. Então, é preciso evitar que se chegue ao feminicídio, porque é uma sucessão de atos, é uma sucessão de agressões que pode chegar ao estado final, que é perder a vida. Entendi. Agora, em questão, a senhora está falando aí a senhora está dizendo que é um processo, né? Começa simplesmente em poucos gestos, isso se aprofunda em assédio, e aí disso já vai partindo com uma certa profundidade, onde a reta final seria o feminicídio. A gente observar essa linha cronológica que a senhora apresenta, essa linha, né? Essa linha temporal que a senhora apresenta, quais os primeiros sinais que a gente pode observar, que as mulheres podem, que nós, sociedade, podemos observar, já desde o início, e que está aparentado por lei, que justamente iniba o aprofundamento para que chegue ao feminicídio? Exatamente. São desde os pequenos atos até os grandes. Então, por exemplo, pode acontecer casos, por exemplo, de proibição de frequentar determinados lugares, o marido, o companheiro, ou até mesmo a pessoa não quer que frequente determinados lugares, ou exige que se frequenta, como pode acontecer, da mulher não querer ir à igreja e o marido, por ser extremamente religioso, force a mulher a ir à igreja, por exemplo, ou a mulher quer ir à igreja por ser extremamente religiosa e o marido não quer, ou seja a religião que for, né? Igreja, templos, ou qualquer outra finalidade aí de religiosidade. Então, isso já é uma violência. Aquele excesso de vigilância com quem está falando, com quem está conversando, vasculhar o celular, por exemplo, a bolsa, né? Ficar sempre duvidando da palavra da mulher, duvidando dos seus atos, é uma violência doméstica. Esconder seus materiais de trabalho, às vezes a pessoa ao trabalhar precisa sair com seu material, ele pode esconder um simples objeto, um sapato, dificultando o dia a dia daquela pessoa,
é também uma violência doméstica. Menosprezá-la, tratar com indiferença, diminuir, né, perante terceiros a sua capacidade, sempre inferiorizando os seus atos, o que ela faz, isso também é uma violência doméstica. Então, esses atos pequenos, corriqueiros do dia a dia, a mulher já está sendo ferida no seu direito de ir e vir, no seu direito de trabalhar, no seu direito de uma vida digna e no seu direito de ser pessoa e exercer a sua identidade pessoal, socialmente, profissionalmente, ou também no ambiente doméstico. Às vezes, aquelas coisas que a gente escuta, sua mãe não presta para nada, né? Sim. E também pode acontecer do homem estar sofrendo isso, por que não? Já temos julgados mais recentes, apesar de uma certa dificuldade de aplicabilidade na prática, mas nós temos julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça que diz que a Lei Maria da Penha pode ser aplicada também para casos de homens que estão em situação de inferioridade, que pode existir, é menos provável, mas não é impossível, né? Nós temos casos, inclusive, de abuso de mulheres que não estão sobre violência doméstica, seja ela moral, psicológica ou física, mas ela se coloca nessa situação só para prejudicar o homem. Ela faz uma falsa denúncia, ela se coloca... às vezes já teve situações da mulher se autolesar para dizer que foi o marido que agrediu, ou o companheiro, ou o namorado. Então, veja que a lei ela vem trazendo um avanço e uma proteção, mas existem as situações excepcionais, né, da qual a gente também, o direito não pode fechar os olhos para essa realidade. Entendo. É muito bom estar ouvindo a senhora, é fundamental isso, porque, ao mesmo tempo, a gente tem uma cultura colonialista estabelecida no Brasil. Né? A gente tem uma cultura colonial estabelecida no Brasil, onde, no nosso passado histórico, os homens sempre dominaram, os senhores de engenho sempre dominaram todas as relações sociais, né? E, ao mesmo tempo, a gente, até que ponto a gente traz esse passado histórico e vivencia no presente diante da reflexão que a senhora traz, né? E como é importante, ao mesmo tempo, o direito enquanto ali a salvaguarda, né? O direito é que garante o Estado democrático de direito, não é isso? E, ao mesmo tempo, trabalha contra a cultura estabelecida colonialmente. Por que eu estou dizendo isso? Porque a senhora, no começo da nossa conversa, a senhora havia falado, eu perguntei para a senhora sobre a questão de qual a faixa etária, né? Qual seria a faixa etária razoavelmente para a gente analisar que sofre as consequências da violência às mulheres, né? Aí, as pessoas que passam dos 40 anos, 40, 45 anos acima, elas reclamam menos, apesar de ter números de reclamações, né? E sim. Isso tem a ver com a nossa história, não tem, não, professor? Sim, tem totalmente a ver com a nossa história, né? Veja, por exemplo, que a gente deve também, em situações de que não exista um conflito extremamente, como é que posso dizer, avassalador, mas esses pequenos conflitos que são remediáveis, você pode resolver isso em família, e às vezes a família está tomando essa atitude colonialista, machista, não porque quer o seu mal, mas porque está entendendo que quer o seu bem. Então, se a gente for analisar pela lei, é que foi uma situação tranquila, foi algo que não precisamos recorrer ao direito. O direito penal, ele deve ser sempre o último recurso. Quando falharam todos os demais recursos, como família, Estado, religião, quando
esses recursos falham, é que a gente deve procurar o direito, porque o direito é sempre a última ratio, a última razão, né? Principalmente no direito penal, ele é fragmentário. Porque se a gente for analisar frio e cruelmente, por exemplo, eu posso citar que quando eu pretendi iniciar na área criminal, ouvi muito, inclusive, de pessoas que me amam demais e sempre me deram todo o apoio de que isso não é para você, essa área não é para mulheres, você vai ser ameaçada, você não deve ir para essa área, mas isso foi um conflito aceito, digerido, sustentado e aos poucos foi solucionado sem sofrer aquela pressão da qual tinha uma imposição, porque uma coisa é esse conceito que você traz, Borges, que é um conceito que é enraizado na nossa cultura, na nossa criação, na nossa família e de certa proteção. Né? Então, isso não chegou a ser uma violência, chegou a ser assim, olha, eu não gostaria que você fosse para essa área, porque essa área é uma área que lida com muitos conflitos, e a mulher é sempre mais frágil, mais sensível, não acho uma área legal, a área do direito penal, geralmente... são pessoas, são mais homens, então não foi necessariamente uma violência, então deve ser considerado o histórico familiar, deve ser considerado o histórico educacional, o histórico da própria convivência do dia a dia, porque às vezes o que é violência para um não é para outro quando se trata de violência em pequena proporção, né? Sim. Então, ninguém escondeu minha bolsa, impediu de eu sair, por exemplo. Mas houve, sim, na ocasião em que eu me especializei na área do Tribunal do Júri, houve, sim, por parte da grande maioria da minha família, uma orientação no sentido de que não gostariam de me ver nessa área. Né? Mas isso... exatamente, mas isso não chegou a ser uma violência, chegou a ser uma questão que é o que você acabou de colocar, pontuando, é a própria cultura, né, a própria questão de que as mulheres não podem desempenhar essas funções, esses papéis, essas profissões mais masculinas no dia a dia, mas isso vem sendo quebrado gradativamente, né? Mas existe sim. Existe. Porque as coisas, eu costumo dizer que as coisas elas são transversais, né? Então, assim, tudo isso que a senhora acabou de dizer, questão da educação, saúde, mobilidade, territorialidade, então, tudo envolve nessa questão de que leva ao direito, né? E é interessantíssimo ouvir a senhora nessa questão, porque, ao mesmo tempo que a gente trata, a senhora está tratando da violência urbana, levando em consideração as mulheres, ao mesmo tempo existe uma sociedade toda que envolvida nisso, e, ao mesmo tempo, instituições envolvidas nisso. Né? Porque só pelo direito em si não se movimenta totalmente. Né? Você tem que ter toda uma composição de uma sociedade, né? Uma participação geral. E aí a escola ela é fundamental nisso, né? A educação escolar, né? Ela é primordial. Eu vejo hoje, por exemplo, a minha filha tem 16 anos e eu vejo o diálogo, as reflexões que a escola traz, os conceitos, e o quanto ela está tão mais avançada do que eu nessas questões de gênero, nessas questões estruturais, né, tão enraizada na nossa sociedade. Então, eu também sou a favor de que se pode aplicar a Lei Maria da Penha também no ambiente escolar, porque a Lei Maria da Penha, ela diz que onde existir qualquer relação de afeto e que se tenha essa superioridade e que se tenha essa desigualdade, você pode ter um ambiente familiar. Então, a escola, ela é um ambiente familiar também, porque ela acolhe a todos.
né? E cada um vem com a sua história, cada um vem com a sua cultura, cada um vem com seus ensinamentos. Então, pode existir, por exemplo, uma relação de afeto entre duas pessoas, não ser necessariamente do sexo masculino, mas serem do gênero feminino, e pode existir ali uma violência, e ali é um ambiente doméstico também. Então, é muito interessante colocar isso, é pouco aplicado, né? Essa visão, ela está sendo construída agora, porque a gente imagina família somente aquele âmbito de dentro de casa, mas a Lei Maria da Penha, ela abrangeu o âmbito familiar, toda e qualquer relação de afeto, independentemente de relação sexual, independentemente de coabitação, ou seja, de morarem sobre o mesmo teto. Então, a escola, ela preenche exatamente esse requisito, da qual pode, eventualmente, uma adolescente, uma criança, ou até mesmo um professor, uma professora, estar sendo vítima de violência doméstica no ambiente escolar. Entendo. Agora, saindo da escola e partindo um pouco para o mundo do trabalho, né? Que a escola é a extensão de casa, o trabalho é considerável também, por muitos pesquisadores, como a extensão de casa, porque a grande maioria dos trabalhadores e trabalhadoras passam boa parte do seu tempo no trabalho, né? Verdade. Como é que a senhora vê essa questão da violência em relação às mulheres no ambiente de trabalho? Muito importante essa questão, Borges. No ambiente de trabalho, a gente já não tem um ambiente doméstico ou familiar, apesar de ser uma extensão, em tese, né, do nosso dia a dia. Nós ficamos muitas vezes mais no ambiente de trabalho do que no ambiente familiar. Porém, no ambiente de trabalho existe uma relação de emprego, onde há um tomador de serviço e um subordinado. Existe uma hierarquia. E, em virtude dessa relação, aí nós já estamos no âmbito do direito do trabalho. Caso a mulher sofra assédio moral, assédio sexual, ela então tem como proteção, no caso não seria a Lei Maria da Penha, mas ela terá como proteção o Código Penal e a consolidação das leis do trabalho, em que será considerado, inclusive, direito à indenização à vítima que sofre alguma violência moral ou assédio de cunho sexual, que é o que é mais comum. Agora, brigas, talvez você esteja falando aí no mesmo patamar, né, entre pessoas que estão no mesmo nível e se desentendem no ambiente de trabalho. Então, aí, no caso, não seria um superior hierárquico que pratica, ou uma superiora hierárquica que pratica essa violência. Seria aquele seu companheiro ali de trabalho que está exercendo a mesma função que a sua. Eu entendo que, neste caso, a empresa é responsável pelo funcionário. Então, você pode processar a empresa e a empresa ficar responsável por pagamentos de indenização de danos morais. O funcionário, ele responde na esfera criminal por lesão, seja injúria, calúnia, difamação, e a empresa pode cobrar do funcionário futuramente essa indenização, caso isso se confirme nos tribunais. A gente passou por uma transformação no que se refere à legislação trabalhista, né? Então, assim, houve a chegada do home office, trabalho intermitente, aumento da jornada de trabalho, né? Nessas mudanças que ocorreram na legislação trabalhista, aumentou ou diminuiu a questão do que se refere ao assédio nos locais de trabalho? Aumentou mais? O que a senhora tem observado isso? Ou eu estou falando bobagem? Não, não é bobagem. Na verdade, essa pandemia mexeu demais com o aspecto social, psicológico, e teve uma situação de exceção em que o que eu tenho visto é que estão se exigindo cada vez mais do trabalhador, talvez excesso
de trabalho, excesso de cobranças para que ele atinja metas, senão ele acaba sofrendo uma pressão de que será mandado embora e substituído. O desemprego está muito alto, o índice de desemprego aumentou alarmante e, em virtude da alteração da CLT, nós tivemos, infelizmente, redução das garantias das verbas trabalhistas, das garantias constitucionais trabalhistas, em que eu posso contratar a pessoa e não mais registrá-la, de forma que eu posso pagar, às vezes, até um valor menor do que ela já recebia. Ela faz um recibo, uma prestação de serviço através de um contrato, e eu não tenho mais a obrigatoriedade de pagar o 13º, de pagar férias, fundo de garantia, eu não tenho mais essa obrigação. Isso, então, veio refletir, no meu entendimento, meu simples entendimento, de forma negativa, porque, às vezes, não está considerando nem o teto mínimo, a não ser do salário mínimo, mas tirando essa situação, o teto acaba tendo uma redução de salário e uma sobrecarga naqueles que estão trabalhando sobre o regime ainda da CLT antiga, que estão trabalhando ainda como empregados registrados. Então, está havendo uma cobrança excessiva, ou para que ele desista, ou ele acaba ficando doente, ou ele pede a demissão, ou é demitido porque vem a justificativa que houve, não foi produtivo, quando, na verdade, o país todo está parado, e é lógico, se antes você vendia, por exemplo, se aqueles que vendia 50 daquele produto, com essa pandemia passou a vender 20, mas não é por culpa do empregador, e sim por uma questão que teve mundial, e aí eles acabam repassando essa responsabilidade para o empregado, e falando que o empregado é que não está sendo produtivo o suficiente. Sim. E nesse cenário, existe espaço para o assédio? Sim, muito. Existe o cenário do assédio, que é a cobrança excessiva, além das forças do trabalhador, porque se ele tinha o hábito, por exemplo, vamos fazer aqui uma abstração e colocar um exemplo para melhor elucidar. Se ele tinha o hábito de ligar para 100 pessoas oferecendo aquele produto, como é o caso de call center, eles estão exigindo que eles liguem para 200 por dia, sendo que 100 já era um limite bem estressante. E agora eles, então, pedem para ligar para pelo menos 150 a mais, né? 100 a mais, 200 a mais, 50 a mais. Então, acaba tendo um assédio moral nesse caso, né? E fazendo com que ele exerça além da sua capacidade física e mental. Sim, eu digo isso para a senhora, porque eu li uma matéria, no começo, nesse final de semana, eu li uma matéria que aumentou 40%, entre 40% a 45%, o número de casos de pessoas com depressão devido ao assédio no local de trabalho. E desses 40%, 75% são mulheres, né? E dos 40%, 75% são mulheres. Por isso que eu fiz essa pergunta para a senhora, porque no meio desse turbilhão todo, o assédio, com certeza, ele é presente, principalmente as mulheres, nessa questão de você cobrar mais, ou impor, ou ao mesmo tempo aquele papo, né, de olha, lá fora tem muita gente, e aí muitas pessoas acabam se condicionando a condições de trabalho que muitas vezes levam ao assédio, com o assédio, muitas vezes. Né? Exatamente, leva ao assédio, muito interessante isso. E a mulher, ela é mais propícia mesmo, né, a ser mais vítima dessas doenças mentais, porque esses excessos, né, que eles praticam, acaba virando um esgotamento mental, onde nós temos a síndrome de Burnout, por exemplo, e outras síndromes, gerando síndrome do pânico,
gerando outros aspectos e que acaba não esgotando, tendo o esgotamento profissional. E isso faz com que acaba dando depressão, medo excessivo, garganta seca, tremores, desmaios, pressão alta, toda essa situação. Sim. A gente está vivendo um momento na sociedade brasileira, eu costumo dizer para meus alunos que a gente está vivendo, na realidade, assim, abriu-se as portas de tudo aquilo que a gente construiu culturalmente ao longo de alguns séculos no Brasil, né? A cultura do machismo, a cultura do preconceito racial, a cultura da xenofobia, da homofobia, assédio às mulheres, e etc. e tal. E a gente vive isso, né? A gente está vivendo esse momento de aflorar, está aflorado isso, vem se aflorando isso, né? Diante deste cenário que a gente está vivendo, aumentou ou diminuiu o assédio às mulheres? O assédio moral, o assédio sexual às mulheres? Como a senhora vê isso? Eu vejo que aumentou, porque, além do mais, nós temos pessoas, por exemplo, portadora de diabetes, ou já em tratamento, com psicólogo, tratamento psiquiátrico, e eles estão exigindo o retorno da pessoa, mesmo em tempo de pandemia, né? Então, eles exigem que a pessoa fale, mas eu não posso, eu tenho que ficar em casa, porque já existe um risco grande, e eu sou grupo de risco. Então, eu tenho diabetes, ou sofro de alguma outra doença, e mesmo assim eles falam, não, você tem que comparecer aqui amanhã, se você não comparecer, você vai ser demitida. E isso gera um pânico e uma instabilidade muito grande, porque nós sabemos que depois da vida nossa, da nossa liberdade, o terceiro maior bem que nós temos vem a família e o trabalho. Né? O trabalho é a dignidade da pessoa, é onde nós vivemos num mundo capitalista e precisamos do dinheiro para manter a família, para manter, às vezes, até as coisas básicas. Então, o funcionário tem medo, nós não temos a vacina ainda, é temerário, é uma medida brusca, né? Muitas vezes desmedida, mas que o funcionário se sente na obrigação e é onde gera esse problema e esse conflito, principalmente no ramo mental, né? Na saúde mental do trabalhador ou da trabalhadora. Então, isso tem ocorrido, sim. E depois, quando chega lá, fala, olha, se você não der produção aqui, você vai ser transferida, e transferem para um lugar muito distante da sua residência, começa a fazer aquele jogo de poder, né? E de forma que sempre o prejudicado e a corda vai arrebentar para o lado mais fraco, que é daquele que depende economicamente daquele trabalho. Então, isso aumentou, sim, e aumentou, inclusive, o número de doenças de saúde mental, por causa dessas, além do próprio estado que nós estamos de alerta mundial, que é a própria Covid-19, tem mais essas pressões em que a pessoa cuida de um idoso, cuida do seu pai, cuida da sua mãe, cuida de uma criança e tem que ir para o trabalho, mesmo quando tem recomendação médica que é considerado de maior risco. Então, os índices aumentaram, sim. Eu recebi bastante queixas, reclamações nesse sentido, de como proceder, como fazer, para não perder o emprego, mas também para não ir na empresa, porque aqueles que vinham com algum tratamento psicológico, psiquiátrico, aflorou nessa fase a depressão, o pânico, né, os tremores, a insegurança, tudo isso vai gerando um transtorno. Sim. Eu vi uma matéria muito interessante, inclusive
com a Maria Penha, ela estava presente, né, nessa entrevista, e que as mulheres, antes da pandemia, elas torciam, muitas mulheres, né, teve depoimento de várias mulheres deram depoimento de que, olha só que interessante, elas torciam para não chegar ao final de semana. Isso antes da pandemia. Então, a gente está falando de um problema, professora, um problema que tem que ser colocado cada vez mais. É colocado, está sendo colocado, mas tem que colocar mais ainda. Né? Diante do cenário, é pouco. Então, mulheres dizendo que torcia para não chegar ao final de semana. Porque era no final de semana onde as pessoas, a família toda estava em casa, inclusive, era torcer para não conviver com o seu Aí, na pandemia, muitos estão trabalhando de home office, muitos estão com o contrato suspenso, não é isso? Muitos foram demitidos. E a gente, a Covid-19, ela não foi embora, ela está entre nós. E existe a obrigatoriedade ainda fundamental de se viver em isolamento. Né? Olha o cenário, porque a senhora traz tudo isso. Né? Você traz toda essa reflexão. E, ao mesmo tempo, a gente tem um depoimento de um grupo de mulheres no canal de televisão dizendo que, antes da pandemia, torciam para não chegar ao final de semana. E agora, na pandemia, o que é viver junto? Né? O que é viver junto? É dormir com o olho aberto e o outro fechado. Né? Só para ilustrar um pouco a reflexão do senhor. É muito interessante isso, Borges, que você coloca, porque imagina a tensão que essa pessoa está vivendo, né? Imagina o quanto é difícil, se de final de semana a convivência era tão terrível assim, porque geralmente a gente torce para chegar ao final de semana, para descansar um pouco, para ficar com a família, para fazer as coisas com mais calma. Existe também, não podemos desprezar as pessoas que não querem ir para casa porque estão sofrendo algum assédio ou alguma das formas de violência. E com esse isolamento, as tensões acabam aumentando, né? O medo acaba aumentando e a tendência é ter mais desentendimento, é ter mais briga. Então, isso não está acontecendo também, é interessante colocar, que não é só entre marido e mulher, tem acontecido muito desentendimento e muitas brigas. Uma das ocorrências que cresceram muito durante essa pandemia é aquelas discussões ou desentendimento em condomínios, que também é um tipo de violência, né? Porque a polícia acaba recebendo esse chamado, ou é o som muito alto, ou é um vizinho que está intolerante com outro vizinho, porque faz muito barulho, ou acaba sendo mesmo uma discussão, uma briga entre síndico, moradores, entre funcionários e moradores, e isso acaba gerando uma violência. Então, hoje, o que mais aumentou nessa pandemia são as violências urbanas, né, no modo geral, inclusive contra as mulheres, e questões de furto e conflitos em condomínio. Foi o que mais aumentou nessa pandemia. Incrível. Mas a violência... Desculpa. Não, pode falar. A violência contra as mulheres, ela está em primeiro lugar. Ela está em... Nesses dados que a senhora trouxe agora, contra as mulheres, a violência está em primeiro lugar? O furto está em primeiro lugar ainda, viu? Esses furtos em farol, em como é que fala? Estacionamentos, ponto de ônibus, ainda está tendo... E outra, tem muitos casos em que a pessoa coloca como furto, mas é perda, mas ela vai lá, lava um boletim de ocorrência de que ela foi furtada, ou de que ela foi roubada. Eram 2 caras de moto, apontaram a arma para mim, levaram o celular e minha carteira. E, às vezes, são pequenas fraudes para a questão de seguro, de seguradora, né?
de celular, mas isso entra para a estatística. Então, Sim. as questões patrimoniais, furto e roubo, teve um maior aumento. Agora, a violência à mulher é maior do que a violência condominial ou urbana. Entendo. Professora, e seria, qual seria a saída? Né? É pela porta, o aeroporto. Qual seria a saída? Assim, diante da sua experiência, não seria qual a saída, né? Mas assim, de que maneira as mulheres, a senhora falou isso um pouco no começo da fala da senhora, mas de que maneira as pessoas que estão sofrendo violência, em especial as mulheres, de que maneira a senhora poderia ajudá-las agora com uma palavra legal assim? Quais seriam as saídas? O que precisa buscar? O que precisa buscar? Ah, legal, bacana, exatamente. Precisa conscientizar, né? Então, esse Fala Borges, esse canal maravilhoso que você agora implementou e está dando continuidade, é fantástico para isso. Então, a primeira coisa é se conscientizar. Segundo é ter coragem, né? Não ter medo, não ter vergonha, porque a gente tem que ter vergonha de não pedir ajuda, mas quando a gente precisa pedir ajuda sim, e existem vários caminhos a ser tomado, né? Então sempre tem um familiar, sempre tem um amigo, sempre tem um vizinho, e existe uma estatística, até minha filha está me passando aqui, que a cada 4 minutos uma mulher apanha, né? Então, existe essa situação. Então, que ela não é merecedora desse tratamento, que existe possibilidade de viver sem aquele companheiro, que existe grupos de apoio, ela pode ligar no 190, que é a Polícia Militar, as medidas protetivas serão aplicadas, como, por exemplo, o afastamento do lar, o divórcio, a fixação de pensão, indenizações no futuro também, mas o próprio delegado de polícia hoje, se evidenciado a questão da violência doméstica, a primeira coisa é afastar o infrator, não permitir que ele se aproxime sob pena de preso, e já pode estipular ali o divórcio e já pode estipular valor de pensão alimentícia provisório. Então, o próprio delegado já pode fazer isso. Depois tem o Disque Denúncia, que é 180, que qualquer pessoa pode fazer, não só a pessoa que está sendo vitimada. E se esses canais não forem suficientes, não esqueçam, faça um X na mão, vermelho, de batom ou de caneta, e quando estiver num comércio, uma farmácia, uma padaria, acena para demonstrar que está sofrendo esse tipo de violência, para que alguém denuncie e a pessoa possa sair e ela, inclusive, ter os encaminhamentos aos órgãos responsáveis. Eu quero aproveitar aqui também para agradecer a todos que entraram e estão participando da nossa live. Eu vi muitos aí do tema interessante, importantíssimo. Quero deixar uma boa noite aí para todos vocês. E eu não vou citar o nome de todos porque eu não fiquei marcando, mas sintam-se abraçados e muito obrigado pela participação. Essa participação é primordial. Sem vocês, nós não estaríamos aqui, né, Borges? Assim, é maravilhoso conversar com a senhora. Eu estou chamando de senhora todo tempo, né? E você me... pode falar você. Eu sou uma jovem senhora. É maravilhoso tê-la aqui, ouvir tudo isso. Eu tenho certeza que você está ajudando muita gente, né? Olha só, você está trazendo a informação de que a cada 4 horas uma mulher apanha no Brasil, é isso? 4 minutos.
4 minutos. A cada 4 minutos. Então, não tenha medo, porque nós temos vários artistas que sofreram violência urbana, doméstica. Nós temos pessoas de toda classe social, de toda classe etária, que sofrem essa violência. É sempre bom comunicar a família. Geralmente tem um filho, um amigo, um irmão, um pai, uma mãe, enfim, tem sempre alguém da família que vai ajudar, que vai tirar dessa situação. Vou fazer uma pergunta para você. A senhora falou de condomínio, né? Condomínio, vizinhança. Então, se você, por exemplo, assim, se eu tenho um vizinho, né? Uma família mora ao lado da minha casa. Se eu ouvir que ele está batendo nela, eu sou cúmplice dessa história, ouvindo toda essa história? Qual seria o meu papel e o que... Porque tem muita gente que diz, tem um ditado de quase 1000 anos, né, que diz o seguinte, que briga de marido e mulher, ninguém coloca a colher, né? Verdade. Eu já vi algumas campanhas publicitárias sobre isso, mas na verdade eu queria ouvir por você. Se eu ver alguém batendo numa mulher, eu ver e não tomar nenhuma atitude, né? Chamar a polícia, guarda municipal, gritar, ir para cima, peraí, vamos apartar. Eu estou sendo conivente e eu posso sofrer consequências disso? Exato. Você está fazendo, no mínimo, uma omissão de socorro, né? Quando alguém está em perigo da sua saúde ou da sua vida, você então você não é obrigado a usar do seu corpo, você não sabe se a pessoa está com uma arma, o que ela tem dentro de casa, o que ela é capaz de fazer, né? Então, você deve sim, pelo menos, acionar 190, 180, e a denúncia é anônima, então você não precisa se identificar para evitar represálias, mas se você não fizer isso, você está cometendo o crime de omissão de socorro. Então, aquela pessoa está precisando de ajuda e aquele que não utiliza dos meios necessários e disponíveis para tirar aquela situação de risco, essa pessoa ela está praticando o crime de omissão de socorro. Então, não deixe de ajudar alguém que está passando por essa situação. Mas lembre-se, verifique antes se é realmente uma situação de violência. Às vezes existem costumes familiares, por exemplo, não é tão incomum. Nas minhas reuniões de família, descendentes de italiano, todos falam alto, achar que está tendo uma briga ali, né? Quando está todo mundo fazendo um leve bate-papo em família. Então, se chamar a polícia vai chegar, não, mas está tudo bem, e não vai ser mentiroso, vai ser, não, está tudo bem, só conversa que um fala aqui, outro fala ali, outro interrompe um, que interrompe o outro. Então, é bom você saber se realmente está existindo, procurar, né, checar, porque a violência, ela tende a se repetir. Dificilmente ocorrerá uma vez. Ela tende a se repetir e você mais ou menos sabe se você está ali por perto, como é a questão de condomínio, você geralmente tem um conhecimento se aquela família é numerosa, se recebe visitas, se tem o hábito de conversar alto, ou se realmente está tendo ali uma briga muito séria e alguém está precisando de ajuda. Então, acenda as luzes do apartamento, chama o porteiro, comunica o síndico, chama a polícia, porque também, na dúvida, é melhor você pecar pelo excesso do que pela omissão, né? Sim, sim. Professora, infelizmente, acabou. Poxa, daria para a gente ficar aqui 2 horas conversando. Daria, Borges. Maravilha. Amei, obrigado. Amei demais a senhora estar aqui com a gente. Vão surgir outros convites, nós vamos discutir outros temas, porque o direito ele é vasto, né, professora? O direito, é verdade. Né? O direito é vasto e a sociedade, eu percebo que a sociedade brasileira, ela não sabe dos seus direitos, né? Ela não sabe
o que significa exercer a cidadania, né? Então, precisa estudar direito, mas o direito mais que humano, né? Um direito humaníssimo, né? Onde as pessoas respeitem o outro. O Brasil, é engraçado, a gente está em 2000, vai entrar em 2021, e a senhora traz a informação de que a cada 4 minutos uma mulher apanha no Brasil. Exatamente. O que mudou da sociedade colonial? O que mudou? O celular, por exemplo, né? O sinal de Wi-Fi, não é possível. Porque quando a gente... veja, Pode falar. veja só, né? Me perguntaram, principalmente quando eu lecionava, fizeram a pergunta, professora, por que que aumentou tanto o número de violência às mulheres, né? Exatamente essa questão que você está colocando agora, Borges. Nós estamos no século XXI, temos maior acesso às informações, temos mais consciência da igualdade de direitos entre homem e mulher e entre as pessoas como um todo. E por que que essa violência aumentou? Na verdade, os índices estão sendo revelados com maior amplitude, em virtude da mídia, porque nós tivemos ocasiões na Idade Média que a mulher era queimada em praça pública, né, como bruxa, como feiticeira, e toda a população, toda a sociedade apoiava aquela conduta e queria ver a sua morte em praça pública. Então, veja o tamanho da violência. Além de ser condenada à morte, essa pena era por fogueira ou então enforcamento. Geralmente era na fogueira, porque eram as hereges. Então, hoje em dia, pelo menos, se existe esse tipo de pena, a gente sabe que não é cometida pelo Estado, porque antes era legalizada até pelo Estado. Então, houve sim um avanço, né? As mulheres passaram a sofrer menos violência, os homens estão mais conscientes disso, as pessoas estão aceitando mais essa divisão de tarefas, essa questão da mulher buscar a sua independência, mas ainda existe bastante, infelizmente. Não erradicou, mas está tendo maior visibilidade, exatamente para criar maior consciência. Justamente. Imagine, e o papel das redes sociais, a grande mídia ela tem feito um trabalho significativo, justamente isso que você está dizendo, a grande mídia tem feito um trabalho significativo, mas as redes sociais elas são fundamentais, né? Então, fundamental. É ali que está a denúncia, a voz, é ali que está todo um fortalecimento, né? Eu costumo dizer que a classe trabalhadora ela tem que utilizar melhor os espaços. A classe trabalhadora ela tem poder para isso. Utilizar melhor os espaços. Exatamente, você está corretíssimo. E esse Fala Borges é tudo isso, porque nós temos hoje uma internet e uma rede social que não é paga, então é para ser utilizada. É lógico que a gente tem várias finalidades, né? Mas ela deve ser utilizada para informar, para refletir, para debater. A rede social, ela tem um papel fundamental. Então, é muito importante esse canal, esse que você está abrindo e esses temas que você tem abordado, porque a gente é um ser social, precisamos de uma construção social e precisamos abrir essa força e esses canais que nós que estamos em casa, você não precisa, é lógico, tem aqueles que têm uma maior tendência, melhor aparato, mas hoje você tendo um celular com câmera, que a grande maioria tem, você já pode fazer um programa, fazer uma denúncia, né, expor essa situação para que exista uma visão e um amparo a essas pessoas que estão passando por essa violência. Nós tivemos aqui no RUGE uma questão de 3, 4 semanas atrás, de uma violência de 2 moradores de rua, e um dos moradores ateou fogo na moradora. Então, exatamente. Então, veja aí como essa violência
tem aumentado, né? A violência urbana vai desde de altos padrões até aqueles que estão em vulnerabilidade total, como morando nas ruas. Então, eles brigaram, discutiram e ele atirou fogo nela. Puxa. A gente tem que sair disso que se chama normal, né? Eu acho que a gente tem que aprender algo depois dessa pandemia. Eu acho que o povo brasileiro, em especial nós, né? O povo brasileiro, a gente tomara que não tenha ficado somente na questão de saber ter aprendido a lavar as mãos, né? Eu recebi no meu status uma brincadeirinha aí, o brasileiro pelo menos aprendeu a lavar as mãos, porque o resto ainda falta muito para aprender. Então, e é verdade. É verdade. Essa história de. Essa foi uma boa. Eu acho que a gente tem que sair dessas amarras, professora, as amarras coloniais. Exatamente. Essa cultura colonialista, onde coloca os negros numa condição, as mulheres em outra condição. Né? E quando eu falo essa condição, por exemplo, hoje diminuiu-se bastante, mas há um tempo atrás, muitas propagandas publicitárias, no que se refere à bebida alcoólica, o que segurava a garrafa era a mulher. Né? O que segurava e bem gostosa. E uma mulher bem gostosa. Olha que interessante, né? Você assistia às telenovelas, seja de qual canal for, tem uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, a cultura. Eu gosto muito de trabalhar a cultura. E aí, de estudar a cultura, né? A cultura brasileira. Você pegava as telenovelas, as mulheres sempre numa condição, né? E era interessante porque não só novelas que lidam com o cotidiano em si, mas as próprias novelas bíblicas colocavam a mulher também numa condição de algo que não é confiável, algo que a qualquer momento vai dar o bote. Então, existe uma construção histórica no Brasil, né? E uma construção histórica que ainda perpassa os dias de hoje. Seria muito bom se a gente pudesse falar, lá no nosso passado, mas o que é do passado, o que aconteceu no passado, o que a gente vivenciou no passado, que nos remete a pensar os dias atuais. Essa é a reflexão que a senhora traz. Não é verdade? É verdade. É muito bem colocado isso por você, Borges, porque nós tínhamos, no passado, uma participação maior da mulher na era pagã, né? Na era pagã, então, isso foi uma construção que retirou o poder da mulher, né? Nós temos as mulheres bíblicas, que são aquelas exímias companheiras, e tudo também de acordo com a sua época. Olha, Cícero César Dantas está mandando um abraço, um beijo. Sérgio Galvão, Rubens Rocha Pires, é o nosso conselheiro estadual, doutor Rubens Rocha Pires, e tem muitos mais aqui que estão aparecendo. Paulo André é um grande amigo meu. A senhora fez parênteses, né, que é importante de falar da galera. Isso, importante. Eu não consegui citar todos aqui, porque eu não fui anotando. O Cícero e o Sérgio Galvão, eles estão sempre sentados na primeira fileira aqui dos nossos bate-papos aqui. Estão sempre Parabéns. Juntos, né? A Edileuza, seja bem-vinda. Edileuza. O Raimundo é um cara que está sempre junto com a gente aqui também. Adriano, Elizabeth. Beth, um forte abraço para você. A gente vai fazer uma live em breve aí, dia 16. O Adriano, um beijão. A Mara, lá da Praia Grande, grande amiga nossa, show de bola, gente finíssima com a gente aqui. Um forte abraço a todo mundo. Todo mundo que participa é legal, maravilha. É uma sala do Cleiton, um aluno meu maravilhoso. É a sala de aula. É a sala de aula. Nós estamos numa sala de aula aqui, né? Nós estamos numa sala de aula. Como isso é gostoso, né? Como isso precisa dessa união, dessa força, dessa conscientização, né? Infelizmente, nós sabemos que o professor ele é muito mal remunerado, mas o quanto é importante o trabalho do professor, né, nessa construção toda, e é lógico que o homem, ele tem um papel importante e primordial na sociedade, mas por uma questão de dominação e por uma questão de privilégios e de prestígio, ficou concentrado o poder somente na mão dos homens.
A mulher sempre foi tida como aquela que não pode participar de reuniões, são reuniões exclusivas para os homens comandarem, né, para os homens, e a mulher com certa submissão. Não que nós não devemos uma submissão, nós devemos uma submissão às ideologias, uma submissão ao mundo, uma submissão à vida, porque e até uma certa submissão ao homem no sentido de companheirismo, de compartilhar, né, de comprometimento. Paridade. Exatamente, de paridade. Exatamente, de paridade. Então, a mulher ela tem condições sim de entender, de questionar, só que ela é vista como aquela que deve ser a bonequinha de luxo de muitos homens, ou aquela que vem substituir o papel da mãe no lar. Ela deve só limpar e ela não tem direito de se expressar. E isso está sendo construído novamente. Cada vez mais as mulheres têm ganhado espaço, né, nas redes sociais, no ambiente de trabalho, nas relações de poder, e muitos homens têm tido muito respeito e muita admiração por nós mulheres e muito apoio a nós mulheres. Então, há sim uma mudança, ainda muito por se fazer, mas há uma mudança estrutural já enraizada e que a tendência é ser cada vez maior. Então, esse seu programa é importantíssimo, essa participação, a abordagem desses temas, até o Dr. Rubens aqui está colocando, parabenizando Borges por esse programa aí, o Fala Borges, e a gente conta com você, fala Borges aí. Eu sou o que menos falo, vocês falam muito mais que eu, e eu fico muito... É um carinho, né? Eu tenho um carinho imenso por todo mundo que participa do programa, e você hoje aqui com a gente é um espetáculo, viu? Estou amando mesmo, amando. Eu acho, professora, é verdade. A classe trabalhadora, ela tem que defender as suas bandeiras, né? O fortalecimento da classe trabalhadora está no entender o direito, o que é o Estado democrático de direito. E como... Porque, ao entender o que é Estado democrático de direito, é que a classe trabalhadora poderá participar do direito e da cidadania. A senhora, com certeza, já deve ter dado muita aula sobre isso. A questão da democracia. O que é democracia? Onde há a participação de todos. Não existe democracia, professora, com machismo. Não existe democracia com preconceito, com racismo, com xenofobismo, com competitismo. Não existe democracia. Então, a nossa democracia está em processo. Aí vem os figurões e dizem que a contradição da democracia é essa. Não, isso não é a contradição da democracia. Esse é o problema, os problemas que são embutidos na democracia. Democracia não tem nada a ver com isso. Não é verdade, professora? Não é verdade? É verdade. Uma sociedade civilizada, ela só é civilizada quando ela respeita a paridade. Exatamente. E olha, eu quero fazer aqui um parênteses importante nessa colocação, que a gente vê muito machismo entre as mulheres. As mulheres são mais predadoras das mulheres do que os homens. É lógico que não todas, a gente não está generalizando, né? A gente está falando aqui de... Mas elas costumam ter mais ciúme do seu trabalho, querer ver você menos se sobressaindo do que os homens. Os homens até aplaudem, gostam, acham bonito, incentiva, mas algumas mulheres, infelizmente, traz o machismo dentro de si. Então, o machismo não está só no homem, não, está também nas mulheres. Isso tem a ver com a cultura, né, professora? Isso tem totalmente. A ver com a formação cultural, né? Com a formação cultural. Histórico-cultural, exatamente. Totalmente. Eu queria te... Olha, ainda vai chegar o dia de eu dar um abraço pessoalmente, né? Vai chegar esse dia. Está chegando esse dia, né? Está chegando.
Se Deus quiser, sinta-se abraçado aí, Borges. Você, um beijão na Andressa aí, que é a sua maior incentivadora. A Andressa, na realidade, ela é a culpada de tudo isso aqui. Ela é a culpada. É isso aí. Mas eu queria imensamente agradecer o seu carinho. Eu faço parte do mesmo grupo, né? E eu fico feliz em fazer parte do mesmo grupo que o seu. Aquele grupo que defende os direitos humanos, né? Aquele grupo que acredita numa sociedade diferente, num outro modelo de sociedade, né? Eu quero aqui imensamente agradecer a sua participação, a participação de todos. E, olha, não vai ficar... Eu vou te encher o saco toda hora, porque não vai ficar só nessa entrevista aqui, nesse bate-papo nosso, vão surgir mais. Um forte abraço para você. Para sua filha, que deu um apoio aí, né? Sua filha deu um apoio. Vem falar um oi aqui. Ela vem falar um oi aqui, olha. A minha filha maravilhosa. Obrigado pelo apoio técnico. Ela deu apoio técnico, super apoio. É isso aí. Maravilha. Tudo isso vai passar e a gente, com certeza... O normal não vai existir mais. Primeiro que não era normal. Se fosse, a gente não estaria vivendo o que estamos vivendo hoje. Não tem nada de normal, né? E eu queria dar um forte beijo na senhora, em você. E um abraço em todos. E amanhã a gente tem mais uma live que a gente vai discutir a questão dos animais abandonados, que é um outro dilema da sociedade, né, professora? Sim. Os animais abandonados. É um outro grande problema presente na sociedade brasileira. E um forte abraço, um beijão. Até a próxima. Beijo a todos, galera. Obrigado. Eu agradeço imensamente. Foi um prazer. Estou às ordens. Beijo. Tudo de bom. Fala, Borges. Até a próxima. Um abraço. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.